Você está ouvindo o Futuro Azul. Olá, o Grupo Atlantes Saneamento completou 15 anos no último dia 22 de maio. Atualmente, está em mais de 35 cidades em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, com equipes que somam cerca de 650 colaboradores. Nascido em Jaguaruna, possui empresas nas áreas de concessão, gestão e operação comercial de companhias de saneamento, além de limpeza e conservação urbana por meio da Sanitária. Para comemorar os 15 anos do Grupo Atlantes, nosso podcast Futuro Azul é bastante especial. Nós estamos recebendo a participação de 3 colaboradores da empresa: o Rodrigo Porto, coordenador financeiro, Fernando Pereira Scheffer, leiturista, e o Vitor Castelo Branco, encarregado da frota de veículos. Atualmente, o Grupo Atlantes está com sede em Tubarão. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o novo espaço da empresa, que foi recentemente inaugurado. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso programa aqui e vamos começar perguntando como é que foi o início de cada um de vocês aqui no Grupo Atlantes. Vou começar com o Rodrigo, que já está há 14 anos, portanto, aí praticamente desde o início da empresa, né, Rodrigo? Boa tarde, Cláudio, e todos os ouvintes do Grupo Atlantes e ouvintes externos. Eu estou aqui no grupo desde 2006. Comecei lá no ramo de recadastramento imobiliário e no decorrer dos anos aí, em 2007, entrei no ramo de saneamento, assim como a empresa, né, que não tinha ainda esse nome Atlantes, a sua razão social era Sandrine Bottega na época, e com o decorrer dos anos aí a gente veio alternando de funções, cargos, e até chegar a hoje nesse patamar, né? Uma palavra bem usada aí que nós estamos hoje. Quando começou, qual era a tua função exatamente lá atrás? Bom, falando mais especificamente em saneamento, eu comecei como leiturista, assim como nosso colega Fernando aqui hoje, né? Eu comecei como leiturista e fazendo leituras em outras cidades, né? Não era no município de Jaguaruna, onde a empresa era sede. A gente tinha o deslocamento até a cidade de Sombrio e outras cidades ali no sul do estado. E depois disso, no decorrer dos anos, a gente foi enganjando, né, a experiência e tal, e passei a virar um atendente comercial, depois a cuidar de faturamento da empresa. Passei pela função do departamento pessoal, fui coordenador comercial também, e depois, aí, por fim, chegar até a função aqui de coordenador financeiro. É um profundo conhecedor da história da... Hoje eu posso dizer, assim, digo assim, aos colegas novos, né, que sempre... que isso, para mim, foi muito válido e bom, porque me deu uma experiência em vários ramos, funções, setores. Então, isso me agregou bastante profissionalmente, né? No ramo de saneamento. E mostra essa possibilidade de haver um crescimento dentro da empresa, né? Sim. Então agora vamos aí ouvir depois o Rodrigo do Fernando. Fala, Fernando, pra gente como é que foi o teu início no Grupo Atlantes. Bom, boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos. Eu iniciei em 2011. O Bottega entrou em contato comigo para assumir o lugar de outro leiturista. E desde lá eu venho fazendo o trabalho de leitura até hoje.
E já, como o Rodrigo já citou, a gente sempre participou em várias cidades, aí trabalhando em várias cidades da região aqui, até para cima, em Jaguaruna, em Sangão, aqui no sul, quase todas as cidades aqui na nossa região aqui a gente já fez leitura, já conhece bastante. E nesse período a gente ganha bastante conhecimento sobre saneamento. Eu já trabalhei com o Rodrigo também. Uhum. Hoje a gente está aqui. Para quem não conhece, o que é exatamente o que faz exatamente o leiturista? Para quem não conhece essa... O leiturista é a pessoa que vai na casa entregar a fatura, como eles conhecem, né? E a gente vai lá fazer a leitura do relógio, né? Para dar o consumo de água mensal da pessoa e já imprime a fatura instantânea ali, já entrega na casa. Então, o que mudou nos últimos anos no teu trabalho? Assim, a parte de tecnologia, por exemplo, alterou muito, melhorou muito. Como é que foi assim essa questão para o teu trabalho? Sim, alterou bastante. A gente trabalhava antigamente com aparelhos que a gente precisava ir no escritório carregar as rotas, depois voltar para descarregar a rota. O Rodrigo chegou, eu não peguei essa época, mas o Rodrigo chegou a pegar a época que fazia a leitura primeiro, depois voltava para o escritório, depois ia lá de novo na casa entregar a fatura, porque tinha que ser impressa as faturas tudo no escritório. Hoje não, hoje ela é impressa instantaneamente lá na hora que está tirando a leitura mesmo. E questão de quantidade de leitura por rota, que a gente já teve muitas mudanças aí. Teve épocas da gente fazer só 50 leituras por rota. E hoje a gente faz a leitura, antigamente a gente fazia num aparelho grande, hoje a gente faz no celular mesmo, por aplicativo. Então, teve muitas mudanças nesses 9 anos que eu trabalho. Certo. E assim, por exemplo, num dia, né, num dia normal, quantas leituras se faz, mais ou menos? Tem uma ideia para a gente ter uma ideia de quantidade? Sim, a gente trabalha hoje, antigamente a gente fazia mais, hoje a gente trabalha mais por qualidade, né? Então, a gente busca mais sempre a qualidade. Então, a gente traça uma meta e quando precisa faz mais e quando não precisa a gente faz aquela quantidade necessária, mas é geralmente em média de 350 a 400 por dia. Vamos lá, então, passar para o Vitor, falar um pouquinho sobre o início dele na empresa, que ano que foi e como é que foi. Tá certo. Primeiramente, olá a todos, olá Rodrigo, olá Fernando, prazer estar aqui com vocês. Cláudio, obrigado pelo convite. Bem, eu comecei em 2015, exatamente dia 1º de novembro de 2015, na verdade dia 2 de novembro de 2015, primeiro feriado. Foi a nova trajetória da Atlantis, foi a primeira sede que a Atlantis teve aqui em Tubarão. Então eu comecei exatamente nessa nova fase, né, onde a Atlantis saía do município de Jaguaruna e começava a expandir tanto em mercado quanto no número de profissionais que estava contratando, e já veio com um novo olhar para o mercado, né, e dessa data em diante a empresa cresceu bastante. Então eu trabalhei do dia de 2015 a 2017 no departamento de compras. A gente iniciou o departamento de compras dentro da empresa. Algumas funções foram criadas a partir dessa data, né, a minha inclusive. Depois eu acabei saindo da empresa para estudar, me qualificar um pouco melhor e acabei voltando no finalzinho do ano passado para trabalhar aqui com o departamento de almoxarifado, logística e frota, onde estou até hoje, né, cuidando das 150 placas que hoje a empresa tem, o grupo tem, né, e gerindo para melhor executar as funções e os trabalhos da empresa. Eu tinha perguntado também sobre a questão da tecnologia, né, como é que influencia. No teu caso, assim, o que te ajudou no início do teu trabalho até agora, os avanços tecnológicos, no que te ajudaram aí, né? Que é um controle de muito veículo, né? Imagino que tenha muita circulação. Então, eu acho que a tecnologia, o grupo sempre investiu, assim, foi um fator, eu acho que determinante para a expansão do grupo, né? O grupo sempre teve ERPs de controle, tanto de pessoal como financeiro, e preocupado com esse tipo de controle, né? E ultimamente a gente também tem investido nesse tipo de coisa. Então, a gente tem
alguns programas aqui, alguns softwares específicos para controle de frota, né? E para gerir tanto a parte de manutenção quanto a parte de manutenção preventiva, corretiva, enfim. E a velha e famosa planilha do Excel, que sempre nos salva nos bons momentos, que quando a gente tem alguma falha, a gente tem um backup, tem alguma outra ferramenta ali para ter um controle um pouco mais específico, né? Com menos informações, mas que a gente consiga gerir de alguma forma, né? A história de sucesso do Grupo Atlantis se deve a pessoas como o Fernando, o Vitor, o Rodrigo e centenas de outras que fazem parte, né, dos colaboradores dessa empresa. A gente está falando um pouco da história da Atlantis, mas também queríamos falar um pouquinho da história de vocês, né? Como é que é a vida de vocês fora do trabalho e também experiências que vocês tiveram dentro do trabalho e que foram importantes para a vida de vocês, né? Então, queria que vocês falassem cada um falasse sobre esses dois aspectos, né? O que vocês, quando não estão trabalhando, o que gostam de fazer ou gostavam, né? Um pouco antes da pandemia, aí, que agora está muito limitando a vida de cada um, mas assim, qual é um pouco da vida de vocês familiar, como é que é fora da empresa e também dentro da empresa alguma experiência que tenha marcado a vida de vocês. Eu queria começar, se for possível, pelo Vitor. Então, acho que a gente está passando um período bem conturbado aí, né? A gente está se readaptando a diversos fatores diferentes, assim, que nos últimos anos aí a gente tem se deparado. Mas, assim, o que eu mais sinto falta, eu sou um cara que eu gosto muito de cinema, então é o sentir a falta de estar lá na tela grande, de assistir o filme, compartilhar aquele momento, né? Dividir aquele momento com desconhecidos dentro de uma sala escura, e ter aquela experiência que é única, né? Com aquele som, com aquela imagem daquele filme que conta uma história e que a gente se emociona, ri, chora, enfim. Acho que pessoalmente eu tive um desafio, porque durante a pandemia eu estava morando fora, estava morando na Irlanda, estava lá estudando, e também já foi um desafio completamente diferente, porque era um país diferente, com uma língua diferente, e a gente estava nesse momento justamente me deparo com a pandemia no meio do caminho, assim, né? Acho que aproveitei o que tinha que aproveitar, mas infelizmente a pandemia chegou e a gente teve que se readaptar novamente, né? Mas ao mesmo tempo também tive o retorno pela Atlantis e estou aqui trabalhando, executando essa função, e estou muito honrado com relação a isso. Com relação a histórias, eu acho que eu tenho uma história que, na época de compras ainda, a gente fez a estação de tratamento da Jaguaruna Saneamento, que opera lá na Garopaba, né? Garopaba Camacho, ela cede a água para o município de Jaguaruna, uma das concessões que a gente tem naquele município. E eu era o compras da empresa, e a estação de tratamento lá foi feita em tempo recorde, assim, para os nossos engenheiros e o departamento técnico da empresa, e era eu que era um dos responsáveis de comprar toda a parte de tubulação, de concreto, de ferragem, né, com a ajuda dos engenheiros, obviamente, mas eu era sozinho no departamento, e previsão de entrega era de 6 a 8 meses e foi realizado em 4 meses, né, 4 a 5 meses, então foi um período bem estimulante e bem, vamos dizer assim, diferente, né, dentro da empresa, mas que deu tudo certo no final e a obra ficou fantástica, e eu acho que a gente tem um orgulho de fazer parte daquilo de alguma forma. Pelo tempo de empresa, eu tenho algumas histórias, né? E por incrível que pareça, às vezes assim, o cara lembrar, bate pronto assim, às vezes não vem aquela história legal assim para contar. Mas, enfim, vamos lá. Eu tive... nem toda a história também é legal. Na época que eu trabalhava de leiturista, assim como o Fernando, né? Eu não era um motoqueiro, um motociclista muito habilidoso, e fazendo uma leitura, eu estava num balneário mais lá do interior lá de Jaguaruna, e a estrada era uma estrada de barro, tinha
barro vermelho e tal. Eu entrei meio com um pouco mais de velocidade na estrada e derrapou o pneu da frente. Caí de moto e lodo pelo capacete, equipamento, tudo tal. Isso era próximo do meio-dia. Voltei para a empresa, cheguei lá na empresa todo lameado. Eu chego lá, ainda meus colegas me tiram sarro, ainda eu ali todo bravo, putz, tal. Aí vontade era de jogar tudo pro alto e vazar desse lugar. Mas depois a gente deu risada, depois foi legal depois. E da tua vida fora da empresa, assim, tem alguma coisa que você queria falar, gosta de fazer, gostava, ou está sentindo falta com foi dito aqui? Cara, meu hobby favorito é futebol. Falou de futebol, eu tô dentro. Quer falar? Eu gosto de esporte, né? Meu hobby favorito é esporte, mas assim, particularmente mais o futebol. Então, e ou para jogar mesmo? Então, modéstia à parte, eu posso dizer que eu era um bom jogador, tá? Mas a minha mãe mandou eu estudar em vez de jogar futebol, aí hoje eu tô aqui na Atlantis, mas se eu não tivesse seguido a minha mãe, eu acho que eu tava lá no Corinthians, tá? Brincadeira. Né? Eu gostava, eu jogava bola, minha mãe ia me buscar no campo de futebol, eu pegava pelas orelhas lá pra trazer para casa novamente. Mas aí lá em 2014 eu machuquei meu joelho e aí no campeonato e depois eu não consegui mais. Qual era a posição? Eu era segundo volante. Eu era no meio de campo ali mesmo, coordenava o time ali no meio. Era meio que um pitbull, tanto marcava quanto também atacava também. Então aí depois disso, aí foi só o futebol pela TV e às vezes acompanhando os colegas, né, como treinador de time. Já fui campeão, tá? Como técnico. Em Jaguaruna, num campeonato, já fui campeão como técnico. E hoje mais só... Futebol de 11? Futebol de 7, Society. Era um campeonato de torcidas. Então, eu era o técnico do Corinthians ali de Jaguaruna. Então, parabéns, então. Obrigado. Então, fui campeão ali. Foi isso mesmo. Não, beleza então. Fala aí, Fernando. Bom, questão da minha vida pessoal, eu sei, igual o Rodrigo, eu sempre gostei muito de jogar futebol também, antes da pandemia, né? E aí, depois da pandemia, parou praticamente tudo. E junto com a pandemia ainda veio na família da minha mulher alguns problemas de doença, tanto da mãe quanto do pai dela. Então hoje a gente praticamente só fica em casa, sai muito pouco, né, por conta desses problemas todos aí. E com relação a alguma coisa que marcou dentro da empresa para mim, acho que uma das coisas mais importantes na minha visão foi a concessão tanto aqui da Gaivota quanto de Sombrio, que para quem já teve experiência em prestar serviço, no caso para prefeituras, né, como a gente fazia leitura para prefeituras, hoje aqui é privado, então o tipo de trabalho, né, e o comprometimento parece ser bem melhor. Eu vejo que a mudança é muito grande com relação a tudo isso, e questão de qualidade e comprometimento no trabalho. E para mim uma das coisas que mais marcou foram principalmente da Gaivota, que é onde eu tô desde quando iniciou, né? Então para mim foi a coisa mais importante nesses 9 anos de Atlantis. As concessionárias que fazem parte do Grupo Atlantis são a Jaguaruna Saneamento, Águas de Jaguaruna, Gravatal Saneamento, Gaivota Saneamento, Quabiruba Saneamento e Sombrio Saneamento. As empresas realizam operações para oferecer serviços de qualidade no tratamento de água e esgotamento sanitário, atendendo metas estabelecidas em contratos que variam de 30 a 40 anos, todos vencidos por meio de concorrências públicas. Agora, eu gostaria que vocês contassem para a gente
assim, qual é a importância que vocês veem na função de cada um dentro do todo da empresa, né? Que a gente sabe que é uma engrenagem, né? Então, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho mais sobre o papel de cada um nessa engrenagem que forma uma empresa de sucesso como o Grupo Atlantis. Bom, eu acho que na minha parte, na parte da minha profissão, a leitura é um ponto essencial do trabalho, porque é o que vai gerar o fluxo, né, da empresa, e que a gente precisa saber o consumo diário das residências quando tem vazamento, esse tipo de coisa, e precisa ser feito mensalmente para a máquina girar, né? Porque tu tá na ponta, né? Na rua, né? Então, isso. Tem esse contato direto com o consumidor, né? A pessoa tem, e a gente e o contato geralmente é bom, alguns poucos, né? As pessoas às vezes se incomodam um pouco, às vezes com valor, essas coisas, às vezes quando dá um excesso de consumo nas casas, mas na maioria dos casos são contatos muito bons assim, com os clientes, e a gente sempre tenta usar a experiência para conversar com as pessoas, passar a experiência que a gente tem, em alguns casos necessários. Né? Até porque às vezes a pessoa até precisa de uma informação, né? A pessoa às vezes não tem uma informação. Sim, às vezes a pessoa não entende o valor, né? O valor real que tem a água, né? Então às vezes elas acham, até mesmo a taxa, elas acham cara, essas coisas, daí a gente conversa, explica a situação. Eu acho que tu usou a palavra certa, né? Eu acho que a engrenagem é como se fosse a maneira certa de enxergar o todo aí, né? A gente precisa muito do trabalho do Fernando, que vai fazer as leituras, que é importante para a máquina girar, como ele mesmo falou. A gente precisa muito dos encanadores para que as redes estejam abastecidas e que a água chegue até a casa, justamente para o Fernando também conseguir fazer essa leitura, né, e ter o consumo adequado de água na casa do consumidor. E a parte administrativa da mesma forma, né? A gente precisa gerir aqui as contas da empresa, a gente precisa adequar o equipamento que a gente tem para que a ponta também tenha toda a estrutura e toda a infraestrutura para que consiga trabalhar de forma adequada, né? Então, eles precisam ter um uniforme, eles precisam ter o IPI, eles precisam que o salário deles também estejam sendo pagos. Então, a estrutura como um todo tem que funcionar para que a empresa seja sã e o cliente esteja satisfeito do outro lado. Certo. Rodrigo? Assim como... A tua parte é pesada. Assim como o Fernando e o Vitor já colocaram, eles resumiram já bastante coisa, né? Realmente é uma engrenagem. Um setor aqui não funciona sozinho. Um depende do outro. Desde lá da ponta, lá do leiturista, encanador, até a parte de gerente e diretor. Todos têm uma comunicação constante e assim frequente, assim, para que tudo funcione perfeitamente e que a água chegue com qualidade na casa do consumidor final e sem que tenha desperdício, gastos e etc. Então, às vezes a pessoa olha, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, né? Parece tão fácil, mas não sabe que por trás de todo esse serviço tem uma estrutura grande, um quantitativo enorme de pessoas que estão trabalhando diariamente, 24 horas por dia, 365 dias no ano, para que tudo isso possa funcionar perfeitamente. O diretor-presidente do Grupo Atlantis, o Anderson Botega,
frase que ele usa para falar do Grupo Atlantis, né, e da inspiração, né, do Grupo Atlantis na relação com as pessoas. Eu queria perguntar para vocês, então, como é que é trabalhar em uma empresa que ajuda a levar qualidade de vida e saúde para as pessoas? Né? Como é que é para vocês esse trabalho? Que satisfação traz para vocês esse trabalho tão importante, né? A gente vê a importância fundamental da saúde, né, no momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que vocês enxergam o trabalho de cada um de vocês, sabendo que estão, de alguma forma, né, que estão ajudando na qualidade e na saúde das pessoas. Eu queria começar com o Rodrigo. Realmente, como o diretor, quando o Anderson fala que a gente trabalha com qualidade de vida, a gente tem essa ciência, a gente concorda com isso, porque a gente sabe da importância que da água hoje tratada para a vida do ser humano, né? Então, hoje, bom, sem água, acho que ninguém vive, então é por isso que a importância desse bem, né, que chega à casa de cada pessoa. Então, a gente sabe, a gente tem consciência, né, do serviço que a gente presta, e é por isso que a gente sempre tenta o máximo possível prestar o serviço com a maior excelência, né, para que esse bem chegue na residência de cada pessoa. A gente sabe hoje das dificuldades, né, que muitos têm de água encanada, esgoto tratado, mas a gente, né, tem sempre a esperança e acredita que a gente pode sempre ter um futuro melhor referente a esse assunto, né? Quanto à água tratada, ao esgoto. A gente espera que os nossos governantes olhem sempre pela classe, né? Para as classes assim, que têm mais dificuldade com essa questão de ter a água acessível, né? Então a gente torce que a gente chegue aí num mundo mais perfeito. Bom, eu acho que nosso trabalho é essencial, é importantíssimo. Eu sempre gostei muito disso, porque a gente costuma dizer que as pessoas, né, tipo assim, para elas é uma coisa comum chegar em casa, pegar o chuveiro, ligar a torneira, sair a água, e elas não sabem, não têm a mínima noção quão trabalhoso é para chegar a esse nível, né, de elas abrir uma torneira com água tratada, que elas podem beber tranquilamente. Então, eu acho que as pessoas só dão realmente valor a isso quando elas abrem a torneira e não tem água. É onde elas vê o valor da água mesmo. Então, acho que é isso. Acho que é qualidade de vida, não você abrir uma torneira e sempre ter água ali limpa, tratada. A gente vai na estação de tratamento hoje aqui, pode ir ali ver diariamente, de hora em hora é feita análise. Costumo falar com as pessoas na rua, que as pessoas pagam caro em galões de água mineral, mas não sabem se aquilo foi tratado, não tem real certeza daquilo ali. E elas podem ir ali conferir e a água é tratada, é feita análise diariamente, de hora em hora. Acho que é isso. Eu acho que a gente vai cair sempre na máxima, né? Que saneamento básico é qualidade de vida, saneamento básico é investimento. O tratamento de água e o tratamento de esgoto reflete na saúde da população em geral. Então, acho que a gente está vendo o país está cada dia mais chegando à conclusão que é uma coisa que a gente precisa ter, né? A gente precisa investir dinheiro nisso. Acho que a gente demorou para ter essa visão, né? E, à medida que o tempo está passando, a gente
da população em geral, né? À medida que a gente vai investindo em saneamento básico, a gente vai investindo na saúde da população e isso vai gerando expectativa de vida, isso vai gerando outros fatores que vão refletindo mais para frente, né? Então, eu acho que é gratificante ver isso, é gratificante trabalhar numa empresa que se preocupa com o outro. Tem esse viés de preocupação, tem esse viés de qualidade de vida, esse viés de satisfação, né? De viver. Eu acho que viver é bom e a gente precisa viver cada vez mais com qualidade, né? E a gente trabalha em uma empresa que tem essa preocupação. Exato. Tendo o valor da vida cada dia mais, né? Exato. Legal. Mudando um pouquinho de assunto, o Grupo Atlantis acabou de inaugurar, né, a sua nova sede no Barão. Como é que está assim? No início é sempre aquela loucura, né, de se adaptar, mas como é que vocês estão vendo isso? Tem um aspecto assim do crescimento da empresa, das melhorias de qualidade de trabalho para vocês também. Pode falar. Não, está sendo, particularmente falando, ainda estamos aqui em período de adaptação para a casa nova, né? Algumas coisas ainda a gente estranha um pouco e tal, mas com o tempo a gente vai se adaptando. E a melhoria aqui é visível e era necessária também, porque a gente estava em vários setores num local, outro setor em outro, então tinha às vezes uma dificuldade um pouco de logística e comunicação, e agora não, a gente está tudo centralizado, todos no mesmo local, então essa questão de comunicação se tornou mais fácil, assim, vamos, né, dizendo, e então isso facilita, otimiza tempo, e aí tá legal, tá bacana, o espaço ficou bem bonito, tá bem bacana. Eu acho que a gente está num espaço amplo, um espaço moderno e o Rodrigo acho que resumiu bem, né? Essa parte de comunicação ajuda muito, aproxima muitos profissionais aqui, até para as próprias concessões, que é o caso do Fernando, que está um pouco mais longe, mas a gente estava eu estava num outro prédio, né, que ainda estava em Tubarão, já estava próximo da sede nova, mas estava longe da sede administrativa e a sede agora está próximo de mim. Então aqui, há 2 minutinhos, a gente dá umas caminhadas ali e já conseguimos falar com todo mundo, já conseguimos resolver qualquer problema muito rápido. Então acho que facilita não só para a sede administrativa como um todo, mas para todo o grupo. Que assim, Cláudio, eu trabalho na Gaivota, né? Mas eu conheci a nova sede, eu cheguei lá semana passada, eu tive lá em Tubarão, um negócio lá, e conheci, achei que ficou muito bonito na frente dela, um espaço bem grande também, o escritório antigo lá era, como disse o Rodrigo e o Vitor aí, eles ficavam meio espalhados no Tubarão. Agora fica tudo ali. Bom, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, né? Bem bacana. O pessoal teve um pouquinho da ideia de como é que funciona, né, o grupo. E queria deixar a palavra livre para vocês, aí, para vocês falarem o que quiserem, assim, o que queria acrescentar, né? Na relação de vocês com a empresa, entre os colegas, o que vocês, né, nesse momento que a gente está vivendo, como é que está para vocês, e deixar a palavra livre para vocês se despedirem aí do nosso podcast, que vai ficar, né, o podcast fica nas plataformas, então as pessoas podem assistir em diversos momentos. Vamos começar mesmo pelo Fernando, que já está aqui na nossa tela aí. Bom, eu quero agradecer o convite, dar um abraço aí pro Vitor e pro Rodrigo. O Vitor eu não conheço pessoalmente, mas o Rodrigo eu já trabalhei com ele. Para ti, Cláudio, eu agradecer pelo convite aí. E sempre uma satisfação trabalhar para essa empresa que sempre trabalha cuidando da saúde da população, buscando sempre o melhor trabalho, a melhor
de valorização da empresa de saneamento dos profissionais como um todo, né? O leiturista, o encanador, o operador de maquinários pesados, todos esses profissionais que estão dia a dia, passar chuva, passar sol, levando qualidade de vida, levando água, levando esgoto tratado para os nossos mananciais, que a população olhe para esses profissionais e vejam que não é uma batalha árdua, uma batalha dura, mas que é para o bem-estar deles mesmos, né? E esse recurso, essa troca do nosso serviço pelo bem comum, assim. Então, eu fico feliz de trabalhar numa empresa que tem esse viés e fico feliz de compartilhar o espaço com o Rodrigo, com o Fernando e com os demais colaboradores do Grupo Atlantis, porque todo mundo aqui dá o seu melhor, né, e sempre procura o máximo ter qualidade no trabalho para que isso reflita lá na frente. Então, agradeço de antemão a todo mundo. Obrigado, Cláudio. Obrigado ao Grupo Atlantis. Fernando, Vitor, que representam, né, aqui representando o grande grupo de colaboradores do Grupo Atlantis, que completou aí 15 anos. Né? Esse foi um programa especial de comemoração. Né? Todos os episódios do podcast Futuro Azul estão nas plataformas digitais e no site grupoatlantis.com.br. Fica o convite para vocês conhecer não só esse episódio aqui, que foi especial, mas também os outros que a gente trata bastante sobre saneamento, sobre qualidade de vida, sobre sustentabilidade. Obrigado pela companhia e até breve.